Sim. É uma honra ter a Jacira aqui também com a gente, escritora do livro que a gente estudou por quase um mês, né? Então, é uma alegria muito grande. Então, para quem não nos conhece, nós somos da ABC2, Associação Brasileira de Cristão na Ciência, em Campinas, e a gente fala sobre fé e ciência. E hoje a gente sempre começa com um devocional, que hoje vai ser dado pela Bia, e depois a gente passa para a palavra, que vai ser dada pela Jacira. Então, Bia, sua vez. Vai lá. Obrigada, Ana. Gente, eu queria que a gente lesse juntos o texto que está em João, no capítulo 17. A gente vai ler dos versículos 13 até o 23. Eu estou com a minha Bíblia aqui do lado. Quem puder abrir a Bíblia também, ou pegar no celular, o que se sentir mais confortável. Deixa eu só achar. Mas então, João 17, a gente vai ler a partir do versículo 13 até o 23. Eu estou na NVT e começa dizendo assim. Só para dar um contexto, né? Essa é uma parte de um sermão muito maior que Jesus estava fazendo. E ele chega nesse ponto em que ele está fazendo uma oração, falando com Deus e pedindo pelos discípulos. No verso 13 diz assim: Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Verso 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Até aí. Acho que eu fiquei pensando no título do... obrigada, Raquel. Tá agora no chat também, o trecho. Fiquei pensando no título do nosso encontro de hoje, que é Racismo à luz da missão cristã. E eu pensei nesse texto com alguns pontos que eu gostaria de destacar para a gente pensar e refletir juntos. Então, o primeiro ponto é que Jesus nos envia, como diz no verso 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Ele nos confiou uma missão, que é pregar o evangelho, que é levar uma palavra de salvação, de reconciliação e de vida eterna. Jesus viveu e morreu defendendo o maior inimigo da humanidade, que é a morte. A morte já foi derrotada. E ele nos chama para pregar essa mensagem. Tem uma música que diz que Deus nos chama para mostrar o caminho de volta para ele. Essa é a missão que Jesus nos confia. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que a unidade com Jesus nos leva à unidade com os outros irmãos em Cristo. Então, não faz sentido a gente buscar a unidade com as pessoas sem buscar a unidade com Jesus, sem buscar comunhão com Ele. Quem opera isso em nós não é a nossa própria força, a gente não consegue isso nas nossas próprias maneiras, nossos próprios termos, mas o Espírito Santo opera isso em nós.
E ele nos traz essa unidade que é completa, que é perfeita. E o próprio Jesus intercede por nós, para que a gente alcance esse padrão de unidade. Então, a comunhão com Deus nos leva à comunhão com as outras pessoas. E num mundo que foi sempre, né? Desde a história da humanidade. Mas a gente vê tantas coisas que nos levam a divisões, nos levam à segregação, e tantas pessoas que estão vivendo às margens da sociedade, sofrendo diariamente com injustiças, com todo tipo de violência que aflige os corações. A gente consegue ver que essa unidade não foi estabelecida e a gente tem que buscar comunhão com Jesus para que haja reconciliação entre os homens também. E um terceiro ponto que eu fiquei pensando se eu incluiria ou não, mas é que eu acho que vale a pena a gente refletir, é que na nossa busca pela comunhão, no nosso modo de viver, na mensagem que a gente pega, que Jesus nos convida para pregar, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser odiado. Então, no verso 14, ele diz que eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo odiou Jesus e odiou a ponto de crucificá-lo. E o mundo... Jesus nos dá essa, que também é uma promessa, né? Que nós seremos rejeitados, nós seremos odiados, mas a gente pode ter a plena certeza do amor de Deus, que é a maior força e a maior recompensa no final de tudo. Gostaria que essa palavra nos guiasse no estudo de hoje, enquanto a gente pensa sobre as injustiças, sobre as divisões, mas também como buscar a unidade, como buscar reconciliação entre as pessoas e principalmente com Deus. Vou fazer uma oração para a gente começar e depois acho que a Ana pode me substituir e a palavra vai para a Jacira. Vou orar agora. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque a gente pode estar juntos hoje, a gente pode meditar na sua palavra, Senhor, aprender mais de Ti, buscar mais de Ti, Senhor, em comunidade, estar com outras pessoas que também querem o mesmo. Obrigada, Senhor, por essa dádiva. Te agradeço pela vida da Jacira, que doou o seu tempo para falar conosco, Senhor, para nos ensinar, para também ter comunhão conosco. Muito obrigada porque o teu reino possibilita essa troca, essa convivência. Te peço, Pai, para que ela sempre cresça na tua sabedoria, na tua graça, sempre se moldando e tendo o Senhor Jesus como aquele que ela deve seguir. Te peço, Pai, para que tu nos leve para um caminho de paz, de reconciliação e de unidade. Que a gente seja um contigo, Senhor. Que a gente possa crescer em unidade com os nossos irmãos a cada dia. Paizinho, ser conosco neste sábado, neste momento de estudo, mas também nas tarefas e atividades que virão depois, Pai. Para que essas palavras não se restringam só ao momento de hoje, mas para que frutifique e que a gente possa viver a tua palavra e ser moldados à tua vontade e à tua verdade, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Gente, amém, Bia. Então, hoje temos aqui com a gente para dar a palavra a one and only Jacira. Ela escreveu... Oi? Ela escreveu o livro que a gente estudou esse último mês, que é... Ai, meu Deus, gente. De estigma da cor. E hoje a palavra vai ser sobre o tema de mestrado dela também, e racismo a partir da cosmovisão e missão cristã. Então, gente, se vocês tiverem perguntas para ela depois, tanto sobre o livro, quanto sobre o tema da palavra de hoje, agora é a hora. Então, é com muita honra. Agradeço muito pela sua presença, Jacira. Sua vez. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
Desejo um bom dia aí para todos. Essa passagem que a Ana leu, ela é muito importante, é uma das passagens que eu mais gosto das Escrituras, e eu acho muito interessante uma coisa que Jesus fala lá. Logo em seguida, ele vai fazer uma oração primeiro por si mesmo, e depois ele faz uma oração pelos seus discípulos. E na oração que ele faz pelos seus discípulos, ele pede, né, para que Deus conserve os seus discípulos na unidade. A mensagem da última oração de Jesus foi uma mensagem de unidade. Isso é muito precioso. A última coisa que alguém fala para nós é a coisa que ela quer que a gente se lembre, né? Jesus, após isso, ele ia ser morto, né, crucificado, tudo que a gente já sabe. Mas ele orou por uma coisa bem específica e foi pela unidade, né? Então ele fala de si mesmo e da Trindade, né? Como eles eram unidos, e diz para que Deus conservasse os seus discípulos, e ele fala não só aqueles que estavam lá, mas todos os que haveriam de crer, né? Então estava falando da gente também. E ele fala da unidade, que a unidade ela só é construída, ela só pode existir se a gente tiver em paz uns com os outros, né? Tanto que Paulo fala, sempre que vocês puderem, mantenham a paz uns com os outros, né? E a mensagem da salvação é uma mensagem de reconciliação e unidade. Então, isso é algo bem central para o Evangelho, é algo bem central para a palavra de Deus, né? A gente vê isso em toda a extensão do Evangelho. E no que isso se aplica com a temática que a gente tem hoje, né? A gente vai falar sobre os racismos e separatismos sociais, né? Racismo é o seu ódio, em seu perfeito estado, né? Que é justamente o contrário da mensagem cristã de amor e reconciliação. Então, se opõe à mensagem bíblica de unidade, se opõe à mensagem bíblica de reconciliação, se opõe à mensagem bíblica de amor. Então, é por isso que nós, enquanto cristãos, devemos nos importar com isso, especialmente nos tempos que nós estamos, em que as pessoas têm se interessado por essa temática. Jesus tem algo a dizer sobre isso, o Evangelho tem algo a dizer sobre isso, é sobre essa questão que vamos tratar hoje. Pode passar um slide, por favor? Nós vamos primeiro passar pela resposta doutrinária que a gente encontra nas Escrituras com relação a essa temática. Vamos falar de 3 perspectivas aqui hoje. A primeira perspectiva é o que o mundo diz a respeito do negro, disse, né, por muito tempo, aí nós vamos passear um pouco pela história. A segunda perspectiva é o que a igreja como instituição diz por muito tempo, e a terceira é o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Vamos falar, tratar rapidamente sobre essas questões e depois umas dicas práticas de combate ao racismo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir anotando, escrevendo, que no final vamos ter um momento aí de conversa. Bom, eu sou Jacira, né? Eu sou a autora do livro O Estigma da Cor, que fala sobre o racismo a partir de uma perspectiva teológica cristã. Eu sou mestranda em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, termino no final desse ano, se Deus quiser. E eu sou pós-graduada em Teologia Bíblica do Novo Testamento pela Faculdade Cidade Viva. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma perspectiva cristã sobre o racismo. Para a gente falar sobre isso, a primeira coisa é ir na criação, né? Ir lá em Gênesis, voltar para Gênesis para a gente ver algumas preciosidades do primeiro livro da Bíblia, né? E aí nós vemos que Deus ele faz todas as coisas e nos chama a viver em Shalom. Quando a gente fala de Shalom, geralmente a gente pensa em paz, né? Mas o conceito teológico de Shalom é bem mais amplo, né? É a paz em harmonia. É uma ideia um pouco mais ampla de que Deus ele cria coisas diferentes, ele cria a diversidade criacional, pessoas diferentes, de gêneros diferentes.
ele cria animais diferentes, ele cria espécies diferentes de plantas. E ele nos chama para que a gente viva em paz, em harmonia. Ele faz a sua criação para que haja paz em harmonia. Ele faz todo o cosmos para que haja paz em harmonia. Mas aí acontece que, por causa do pecado, a gente não consegue viver da forma pela qual Deus ele nos fez para que a gente vivesse. A gente não consegue viver nessa harmonia comunitária uns com os outros. A gente não consegue viver de forma harmônica com a criação, cuidando do jardim de Deus a partir do mandato cultural. Muito pelo contrário, a gente destrói a criação. Por causa do ego que existe em nós, a gente não consegue viver da forma para a qual Deus nos chamou a viver. Próximo slide. Por causa do desarranjo criacional, por causa do pecado no coração do homem, nós temos todos os conflitos que existem no mundo. O C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre isso. Ele diz que o que o Satanás ensinou aos nossos ancestrais, no caso ele está falando de Adão e Eva, foi que nós poderíamos bastar-nos a nós mesmos, que nós poderíamos ser deuses de nós mesmos, nós poderíamos postular para nós o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E aí ele fala que dessa alternativa que não pode dar certo, vem tudo que a gente chama de história humana, vem todo o caos que existe na história humana, porque a parte de Deus não existe bem algum. A parte de Deus, tudo que a gente consegue produzir é o caos. Tudo que a gente consegue produzir é justamente o pecado. E aí ele fala da história humana, o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão. A longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outro que não Deus. Então, toda vez que a gente procura estipular para nós mesmos o que é o certo, o que é errado, o que é o correto, o que não é, o que é o bem, o que é o mal, e tudo que a gente consegue produzir da história humana a partir disso, como deuses de nós mesmos, não nos rendendo ao Criador de todas as coisas, é o caos. Basta a gente ver a história humana, né? Então, nos períodos antigos, a escravidão era naturalizada. No século XV para cá, XIV, XV para cá, até o século XVIII, nós temos aí, até o século XIX, nós temos um novo tipo de escravidão que foi implementado na sociedade a partir da Europa, né? Que era uma escravidão baseada em raças, e a partir disso nós colonizamos pessoas, nós tratamos outras pessoas como inferiores, nós matamos pessoas, nós violamos o direito das pessoas. No século XX, mesmo a gente tendo evoluído com a ciência, né, há um crédito maior na ciência, nós tiramos Deus de centro, nós começamos a construir muitas coisas a partir da ciência mesmo. Mas aí a gente cria armas letais que matam uns aos outros. A gente cria no século XX duas guerras mundiais. Com isso, muitas pessoas morrem, muitas pessoas são violadas, muitas pessoas são descredibilizadas, muros são formados, inimizades são formadas, nazismo em ascensão, comunismo em ascensão, vários problemas e um caldeirão de fatos e questões que acontecem na sociedade humana a partir do século XX, mesmo a gente tendo achado que a gente evoluiu, mas a gente viu também desnudo a nossa maldade. No século XXI a gente chega com todo esse legado dos outros tempos, mesmo com a globalização, pessoas que viviam entre muros, que viviam distantes, agora todo mundo está junto, mas aí a gente tem várias dificuldades de saber como conviver uns com os outros. Fora que nós temos uma forte crise civilizatória hoje em dia, né? Em que as polarizações estão tão exacerbadas e tão grandes, cada um continua tentando ser Deus em si mesmo, estipular para si o que é certo e o que é errado, e a polarização está tão pesada que continua os mesmos processos de problemas que a gente tinha nos tempos passados. Então, de novo, quando o ego está lá no centro, todo o desarranjo da criação acontece, porque a gente não segue o que Deus já falou, mas a gente forma para nós mesmos o que é o certo e o que é errado. E essa tentativa não pode dar certo,
porque cada um tem algo que é certo e o que é certo para um não é certo para o outro. Então, isso, a partir disso, se forma o caos. Próximo slide, por favor. Primeiro ponto, né? Nós vamos ver o que o mundo diz a respeito do negro e da negritude, que diz por muito tempo. Vamos passear aí pela história, né? A história diz, né? A história nos mostra que o mundo diz que o negro é inferior a todos os outros seres humanos. E o que o mundo fez para mostrar isso? O que ele continua fazendo para mostrar isso a partir da negação de direitos e espaços à população negra? Próximo slide, por favor. Eu sou formada em contabilidade. Muitas pessoas não sabem sobre isso e algumas pessoas acham bem engraçado isso. E faz sentido achar engraçado, porque é engraçado mesmo. Eu fiz contabilidade na Universidade Federal da Paraíba e no final do meu curso eu fiz uma pesquisa sobre a contabilidade no período da escravidão. Fiz uma pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, tendo acesso a materiais da época da escravidão. E algumas pessoas acham que a contabilidade é uma ciência exata, não sei como é que está classificada aí na universidade de vocês, mas na verdade assim, a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? Ela se aplica às realidades e às necessidades da sociedade. A contabilidade que você faz, por exemplo, para uma ONG, hoje em dia, é muito diferente da contabilidade que você faz para uma empresa privada, que é muito diferente de uma contabilidade que você faz com uma empresa pública. Então, cada necessidade da sociedade, a contabilidade ela vai se adequando, usando de números, né, e registros contábeis para poder mostrar aí como está a saúde financeira. Mas ela é uma ciência social aplicada. Isso significa que no período da escravidão ela foi aplicada também às necessidades desse período. Então, qual que era a necessidade principal também? E primeira, era tentar contabilizar, tentar registrar a mercadoria que o escravo ele era considerado uma mercadoria do seu senhor. Ele não era considerado um ser humano. Ele era considerado uma mercadoria. Então, nesse período, nos registros contábeis, se colocava o escravo como um ativo, né? Você vai se lembrar que eles chegavam nos navios negreiros e ficavam nos chamados mercados de escravos, e a partir disso eles eram precificados, eles eram comprados, enfim. Então, eles eram vistos de fato como mercadoria. Por exemplo, cavalos, naquela época, pelo fato de serem um instrumento de locomoção, não tinha carro, né? Eram os carroças, enfim, existiam nos demonstrativos contábeis cavalos que tinham mais valor do que o próprio ser humano. Então, durante esse período, o escravo era de fato tratado como uma mercadoria, ele era contabilizado. Existia inclusive taxas, impostos sobre escravos, sobre essas pessoas, porque o governo, o império também se beneficiava desse negócio, né? Então, no início do século XVI, era implantada a escravidão aqui no Brasil. Teve um tempo total aí, 353 anos. Alguns historiadores arredondam para 400 anos. E a abolição da escravatura foi em 13 de maio de 1888. Então, nós temos atualmente no Brasil, esse slide está desatualizado, mas nós temos atualmente no Brasil 136 anos de abolição de escravatura e nós tivemos quase 353, nós tivemos 353 anos de escravidão. Sei que nem todo mundo gosta de matemática, né? Mas é uma conta bem simplesinha, né, de ser feito. Nós temos atualmente na nação brasileira mais tempo de escravidão do que tempo de abolição da escravatura. E isso tem, obviamente, ressonâncias históricas, ressonâncias na cultura. E por isso que a gente precisa tratar também sobre essa temática. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão moderna, foi um dos últimos países do mundo, foi o que teve mais prolongado o período de escravidão. Nos Estados Unidos tivemos 200 e poucos anos de escravidão, por exemplo,
Claro que depois os Estados Unidos teve apartheid e tal, tem toda uma história muito complicada, mas o Brasil foi um período maior, foi um dos maiores, né, da escravidão moderna, né, da escravidão que é a escravidão do período da Europa, né, que a Europa conquistou, especialmente a África. O escravo era visto como mercadoria e propriedade de seu senhor. Próximo slide, por favor, nós vamos ver alguns anúncios de época. Esses são anúncios de jornais daquela época. E o escravo era, de fato, para a gente entender como que o escravo, como que era o tratamento do escravo, né? Ele era, de fato, tratado como uma mercadoria. Então, se vendia, se alugava, se emprestava para temporadas, enfim, era uma transição econômica e financeira mesmo, né? Então eles não eram vistos como seres humanos, eles nem eram vistos como sub-humanos, eles eram vistos literalmente como uma mercadoria, como alguém a ser transacionado. Próximo slide, por favor. Tem uma coisa curiosa desse período da escravidão, que é o fato de que o meio de transporte daquela época eram os barcos, né? Eram os navios negreiros, né? Eram chamados navios negreiros. E nesses navios eles capturavam os africanos lá do continente africano, traziam para a costa aqui do Atlântico. Tem um site que se chama Slave Voyages. É um banco de dados online sobre o período da escravidão. É um site em inglês, mas que tem como traduzir facilmente, né, pela internet. E eles mostram, um banco de dados online sobre o período da escravidão e que mostra sobre a escravidão no mundo inteiro, não só no Atlântico, como parte do que foi levado para a América do Norte, para a América do Sul e para a Europa, enfim. É um banco de dados muito bem feito. E aí, trazendo sobre os dados para o Atlântico, para cá, para a América do Sul, dos escravos que eram embarcados e desembarcados, a gente tem uma média aí bem diferenciada com relação ao que era embarcado e desembarcado. Temos aí 12,2% de média de mortos durante a viagem. Então, vários dos que eram capturados não chegavam aqui nas costas. O que acontecia durante esse período de viagem? Alguns adoeciam, a medicina não era como hoje, se pegasse um gripe e passasse para outros, várias pessoas iriam morrer. Então, quem adoecia, mesmo que tivesse ainda vivo, eles eram jogados ao mar. Alguns se rebelavam, né, porque não queriam ser escravizados, né, alguns resistiam, e aí eram jogados ao mar. E qualquer problema que desse, assim, na tripulação e tal, com relação aos escravizados, eles eram jogados ao mar. Muitas das vezes eles estavam ainda vivos. O que aconteceu? Próximo slide, por favor. A gente tem uma média bem diferente de escravos embarcados e desembarcados. Uma boa parte deles, 12,2% mais ou menos daqui para as Américas, eram mortos. E era muita gente. A gente vê em porcentagem, mas eram muitas pessoas, né? Que eram mortas em uma navegação apenas que a gente está falando. E eram várias navegações que aconteciam durante essa época. Então, muitas mortes aconteciam durante essa viagem, durante essa travessia, ao ponto de modificar a rotina dos tubarões. Então, os tubarões começaram a perceber que desses grandes navios iriam vir comida e começaram a seguir esses navios. A gente está falando de um fenômeno natural ser modificado por causa da ação humana, né? Então, a partir disso, várias pessoas, né, que nem estavam mortos, que foram jogados ao mar, eles eram rapidamente engolidos por esses tubarões. Uma das maiores violações aí, né, dos direitos humanos, para a gente que está no século XXI olhando, mas durante esse período, esse tráfico negreiro durou aí uns 130 anos, 135, vindo aqui para o Brasil, e durante todo esse período as pessoas achavam isso completamente normal. Poucas pessoas, né, que se levantaram, né, abolicionistas, que falavam que isso era um problema, mas a maioria das pessoas
agiam com total normalidade com relação a isso. Era a forma como a nossa sociedade funcionava. Próximo slide, por favor. Então, durante esse período, foi justificado, né, a escravização dos seres humanos, né, dos negros. E raça, emerge aí o conceito de raça, né? Várias teorias raciais surgem, especialmente no século XIX, mas eles já eram compostos muitos séculos atrás, mas no século XIX a gente tem uma abundância delas, né? E aí emerge o conceito de raça. A partir do lançamento do livro do Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, Charles Darwin, inclusive, vem para o Brasil, ele passeia aqui no Brasil, ele passa pelo Brasil, porque o Brasil era visto de forma diferenciada lá fora, pelo fato de haver a miscigenação. Então, o Brasil era visto como um país extremamente fraco, porque estava havendo a mistura das raças. Então, Charles Darwin passa por aqui também, observa a sociedade brasileira e tudo mais. E aí, com a teoria dele com relação à origem das espécies, é postulado também o que se chamou de darwinismo social, que é a aplicação da teoria evolucionista às sociedades. Então, a partir dessa visão, algumas sociedades estavam plenamente formadas, estavam plenamente desenvolvidas, e outras seriam primitivas. Então, umas estariam mais evoluídas socialmente na sociedade, estariam mais evoluídas, e outras estariam mais atrasadas. Logo, foi aplicado às realidades, né? Então, a sociedade europeia seria essa sociedade plenamente formada, mais evoluída, civilizada, né? Utilizava-se esse termo. E a sociedade, no caso africana, era mais primitiva, estava mais atrasada na evolução, e os africanos também, portanto. Então, a partir de estudos como cranometria, por isso que eu coloquei essa imagem do crânio, eles faziam a medição dos crânios. Tem várias fotos sobre esses cientistas, né, desse período, especialmente do século XIX. Eles faziam medição do crânio e diziam que o crânio da pessoa negra, dos africanos, estava mais atrasado na evolução. Então, o negro ele não teria capacidade de formar pensamentos, de pensar por si próprio, e de sentir também. Então, não teria problema, por exemplo, de escravizar, de colocar essas pessoas para servidão, porque elas não eram plenamente humanas. Basicamente, era isso que se pensava. Então, quem era plenamente humano seria o homem branco europeu de forma mais especial. Estudos como cranometria também foram usados em mulheres, por exemplo, também nesse período do século XIX e tal, para dizer que as mulheres não deveriam estudar, não deveriam ter participação em lideranças e tudo mais, que elas não tinham o crânio plenamente formado. Então, a partir dessa visão e do darwinismo social, foi justificada aí a escravização dos povos negros, dizendo que eles estavam mais semelhantes ao ancestral comum, que é o Australopithecus, e que não estavam evoluídos socialmente. Próximo slide. Nesse período, nós tínhamos o que se chamava de zoológicos humanos. Se acreditava tanto nessa tese do darwinismo social que foi criado o que se chama de zoológicos humanos. Nesses lugares, povos negros africanos eram levados e eram colocados ao lado de macacos, ao lado desse ancestral comum, né, o Australopiteco, para dizer que havia semelhança entre o povo negro, o povo africano e o Australopithecus, e para justificar que estavam mais atrasados na evolução. Um dos casos mais tenebrosos dele é o do Ota Benga. Isso foi em 1904, gente, não faz muito tempo. Se a gente for parar para calcular, se a gente for parar para pensar, não faz muito tempo. Em 1904, Ota Benga foi trazido para um zoológico humano nos Estados Unidos
E aqui você tem imagens de como que era tratado. Graças a Deus a gente tem alguns registros para a gente se lembrar, né, e não se deixar esquecer. Aí, na primeira imagem, ele tá com duas meninas brancas e ele estava enjaulado. Ele era uma criança quando ele foi levado e ele cresceu nesse lugar. Nessa segunda imagem, essa foto é bem famosa, ele com esse macaco, ele foi colocado em várias revistas, essa foto foi colocada em várias revistas daquela época, e dizendo aí que havia semelhança mesmo física, né, entre o Otabenga e o macaco. Eles foram tão cruéis ao ponto de cortar os dentes do Otabenga de forma triangular. Essa foto, essa imagem aí de cima, vocês conseguem ver. Cortaram o dente dele de forma triangular para que ele fosse mais bestializado, para que ele tivesse mais essa cara de animal mesmo. E durante, sei lá, domingos, vários famílias iam nesses zoológicos para poder ver essas pessoas que eles consideravam diferentes e tudo mais, e que era mais atrasado na evolução. E ele era colocado nesses enjaulado e eles, por exemplo, davam bananas para ele, que é essa foto aí, essa última foto que vocês estão vendo. O Otabenga, ele foi tão oprimido por tanto tempo, ele cresceu nesse lugar desde criança até envelhecer, que quando finalmente ele foi retirado desse lugar, que ele foi retirado desse zoológico, e aí ele foi permitido viver normalmente, ele não aguenta e ele se suicida, né? Então, isso aí que a gente está vendo foi o caso do Otabenga, é um dos casos, mas não é só ele, né? Foram várias pessoas que foram submetidas a isso e por muito tempo. Então, essa teoria, essa tese do darwinismo social foi aplicada da forma mais cruel que a gente possa aí imaginar para dizer que os negros eles estavam mais atrasados na evolução e que eram inferiores, portanto, a todos os outros seres humanos. Próximo slide, por favor. A gente vai ver que uma ideologia ela não morre de um dia para o outro. Se a nossa sociedade ela funcionou dessa forma no Brasil por 354 anos, no mundo por 200 anos por aí, ainda que haja a abolição da escravatura de forma geral, a história ela é feita de continuidades e descontinuidades, né? Existe muito do passado ainda no presente, existem muitas coisas que a gente normaliza e que as sociedades futuras não vão entender por que a gente normalizava isso, né? Então, existem muitos problemas do passado que estão tão impregnados na cultura que a gente às vezes nem percebe, que a gente naturaliza. Uma ideologia que foi tão bem construída aí do período da escravidão, foi muito bem construída, não vai morrer só porque houve a abolição em 13 de maio de 1888, que aliás essa abolição aconteceu, mas que não teve nenhum plano de integração, de integralização, de colocar de volta todas essas pessoas de volta na sociedade. Não houve nenhum plano com relação à educação mesmo, de falar sobre essas teses que funcionaram de forma tão normalizada. Não houve um plano de educação, não houve um plano de estruturação dessas pessoas que antes eram escravizados. Muitos desses que eram escravizados, após a libertação, após maio de 1888, 13 de maio de 1888, voltaram para os seus senhores porque eles estavam vivendo à margem da sociedade. Não tinham comida, não tinham nada, e era melhor ficar na casa do seu senhor, pelo menos lá eles tinham alimento. Então, não houve nenhum plano de integração, gente. Então, continuou uma escravidão, só que de uma forma diferenciada, né? Agora, a partir da marginalização, né? A partir dessa exclusão social de um povo.
Então, a gente não pode esperar que, por causa da abolição, magicamente, todo mundo começou a considerar os negros como seres humanos integrais, porque não foi o que aconteceu. Então, o racismo vem disso, dessa cultura de inferiorização da pessoa negra, dessa cultura que justifica a partir de negação de direitos, a partir da exclusão social das pessoas negras e que vem com uma raiz histórica de como as coisas aconteceram anteriormente. Próximo slide, por favor. Então, o racismo, ela mexe diretamente com a questão da identidade, né? A identidade, ela é o que nos forma, né? E ela vem a partir de coisas pessoais que nós já temos em nós mesmos e de fatores externos. Então, mesmo que dois irmãos sejam criados pelo mesmo pai, mesmo que sejam irmãos gêmeos, univitelíneo e tal, mesmo que sejam criados pelo mesmo pai, eles não vão ter o mesmo jeito de ser, porque cada ser humano tem esse mesmo personalidade própria, pessoalidade. Então, isso é uma coisa que forma a identidade da gente. Mas os fatores externos também nos formam, também fazem com que a gente saiba como lidar com as coisas ou não. Então, seja a igreja que você frequentou, seja a família que você teve, enfim, todas essas coisas vão nos formando, vão fazendo com que a gente seja a gente mesmo. Agora, a identidade, ela pode ser distorcida de diversas formas. Tem muita gente que sofre violência, por exemplo, mulheres que sofreram violência, e elas tomam para si a violência que sofreram. Então, quando você pergunta quem você é, a pessoa diz: eu sou uma mulher violentada. Então, a violência passa a ser parte da identidade dela também. O fator externo passa a ser parte da identidade. Então, a identidade que a gente tem, ela pode acabar sendo distorcida pelo fato das coisas que nós passamos no mundo exterior. E com o negro também isso acontece. Então, o racismo, o preconceito racial, essa cultura de inferiorização, pode fazer com que a pessoa tenha uma identidade distorcida. Identidade distorcida no sentido de quê? Dela começar a acreditar de que ela de fato não é um ser humano pleno e que ela de fato é uma pessoa inferior. E isso, obviamente, mexe com toda a estrutura do ser da pessoa, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, enfim. Isso acontece quando a identidade de alguém ela é distorcida, e seja por qual problema social que seja. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha das percepções sobre o racismo no Brasil, a gente tem uma questão que é uma grande incógnita. Várias pesquisas foram feitas ao longo dos tempos e dão sempre o mesmo resultado. Esse daqui foi feito pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, em 2023, ano passado. É uma pesquisa bem grande, bem extensa, tem cerca de 100 e poucos, 200 páginas, em que eles fazem várias ponderações, que é muito bom, inclusive, se você quiser se aprofundar mais em dados sobre isso. Mas uma coisa que chama atenção e que permanece é que, quando eles perguntam para a maioria dos brasileiros se eles acham que existe racismo no Brasil, a maioria fala que sim. E aí, quando eles perguntam se a pessoa está sendo racista, se já teve comportamentos racistas, a maioria responde que não. Então, aí fica uma incógnita bastante grande, né? De onde é que está vindo esse racismo no Brasil, então, né, gente? Onde é que está vindo? Se a maioria fala que acha que não é racista, mas o Brasil é racista, de onde é que está vindo? E que isso tem outras ressonâncias também, de que se o Brasil é de maioria cristã e o Brasil é um país racista, então significa que os cristãos estão sendo racistas também, consciente ou inconscientemente. E que a gente está dizendo que não, né? Mas que está sendo. Seja na igreja também, ou seja na sociedade. Cristãos estão na sociedade aí.
E se o Brasil é um país racista, o Brasil é um país de maioria cristã e está caminhando para ser de maioria cristã evangélica, então quer dizer que o Brasil, o brasileiro cristão evangélico também é racista, mas que nega isso. Estamos em estado ainda de negação. Próximo slide. Quando a gente olha os dados com relação a como, né, a cultura inferioriza, né, a pessoa negra, a gente vê dados de saneamento básico para populações negras estão em escassez. A taxa de analfabetismo no Brasil, a maioria das pessoas analfabetas por cor são pretos e pardos. Próximo slide. Com relação a rendimentos, origem de renda, as pessoas negras, elas têm a sua renda em empregos que são mais desvalorizados. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha a renda média por trabalho, a gente está vendo aí uma grandíssima diferença, né? Uma diferença substancial entre os brancos na média móvel aí de como que recebem. A gente tem dados aí até 2022, então não tem muito tempo, né? São dados bem recentes e continua a mesma coisa, nada muda, né? Os brancos continuam ganhando mais, justamente porque eles estão em empregos de liderança, estão em situações, em empregos que têm mais valor para a sociedade, e os negros não são tão bem capacitados, mesmo porque as pessoas não acreditam tanto no potencial da pessoa negra, né? Então a cultura da inferiorização continua. Então, os dados com relação a como o racismo funciona, como o fator racial é determinante para as pessoas serem consideradas humanos ou não, estão bem claras, né? E esses dados todos estão no Brasil, então não tem muito o que dizer com relação a eu acredito que o racismo existe no Brasil ou não acredito que o racismo existe no Brasil. Os dados mostram, a realidade mostra que o racismo existe no Brasil. E uma coisa que precisa ficar clara é que o racismo ele não precisa da permissão sua ou minha para existir. E algumas pessoas, quando a gente mostra os dados, começam a dizer: ah, mas eu não acredito. Ah, mas eu acho que é mimimi. Sim, mas o racismo ele não precisa da sua permissão ou do seu acreditar ou não para existir. Ele simplesmente existe. O ponto é que se a gente vai se levantar, se a gente vai acordar, se a gente vai perceber os fatos que estão expostos, se a gente vai fazer algo a respeito, ou se a gente vai continuar em estado de negação. Esse é o ponto. Porque quando a gente está em estado de negação, a gente também está contribuindo para que essa cultura de inferiorização postergue. Próximo slide, por favor. Então, quando a gente olha para a igreja, né, como instituição, a gente vê que a partir de teologias equivocadas e exegeses, né, interpretações bíblicas equivocadas, a igreja auxiliou esse sistema a funcionar, dizendo que os negros, de fato, foram criados por Deus para a servidão. Próximo slide, por favor. Uma das teses maiores que foram usadas foi a maldição de Cã. Maldição de Cã tem a ver com Gênesis 9. Nós vemos em Gênesis 9 uma passagem que fala sobre Noé e seus filhos. Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E aí, Cã, o seu filho, vê o seu filho do meio, vê o seu pai na sua nudez. Noé havia plantado uma vinha após o dilúvio, e ele fez um vinho, bebeu, ficou bastante bêbado e ficou nu. E aí o Cã, o seu filho do meio, vê o seu pai na sua nudez. Logo depois, quando Noé ele fica sóbrio, ele amaldiçoa a geração de Cã, a servidão que iria ser servo de todos os outros dos seus irmãos, de Sem e Jafé, e que ele seria servo dos servos das pessoas e tudo mais. Então há uma maldição aí à geração de Cã. O texto bíblico só fala isso, né? Mas durante esse período da escravidão, especialmente no século XIX, foi mais divulgado, mas Isidório de Servilha, lá do século IV, já tinha localizado, era um padre, né? Padre de Servilha,
já tinha localizado geograficamente o local para onde essa servidão de Gênesis 9 foi, que seria a África. Então, a África seria amaldiçoada por Deus. Então, de novo, não foi no século XIX só que essa tese tinha. Desde o século IV, a gente já tinha pessoas falando sobre isso, ressoando sobre isso. Mas o século XIX foi amplamente divulgado e foi usado outras justificativas, como, por exemplo, dizer, a partir da marca de Caim, né, e também tem a ver com essa passagem de Cã, dizer que o sinal físico para essas pessoas que deveriam ser da servidão seria a pele escura, então os negros seriam amaldiçoados por Deus. Enfim, tudo isso foi construído e amplamente divulgado durante esse período da escravidão. Próximo slide, por favor. Aqui no Brasil, nós temos um quadro bem famoso, pintado, uma pintura bem famosa, pintada pelo Modesto Brocos. Modesto Brocos foi o cara que pintou a primeira ceia do Brasil, que é um quadro bem famoso também, tá em todos os museus e tudo mais, tá em todos os livros de história, que é um quadro bem importante aí do período que a igreja aí católica chega aqui no Brasil e tudo mais. E ele pintou esse quadro, ele estava aqui no Brasil, ele não era brasileiro, ele era espanhol, se não estou enganada, mas ele morou aqui no Brasil a vida toda. E aí ele pintou esse quadro em 1895, de novo, né, século XIX aí. Esse quadro, nós temos uma coisa bem curiosa nele. O título dele é Redenção de Cã, e tem justamente a ver com essa maldição de Cã que a gente falou. Então, isso seria a redenção. Qual seria a redenção? Nós temos uma matriarca que está dando graças a Deus pelo fato da filha nascer mais clara e ela ter casado com um homem branco e o neto dela nascer completamente branco. A redenção seria, no caso, o branqueamento, porque o pecado original, como a gente já falou, seria a pele escura. Deus amaldiçoou as pessoas de pele escura. Como é que você se liberta dessa maldição? É você se tornando mais claro, é você ficando branco, é a sua família ficando mais branca. Próximo slide. Durante esse período, existiam várias teorias de branqueamento aqui no Brasil. Então, a visão no Brasil desse período era que deveria haver uma redenção, porque, de novo, lá fora viam o Brasil como uma sociedade atrasada, como uma sociedade animalesca, como uma sociedade primitiva, por causa dessa miscigenação. Qual que era a ideia? A partir do Império mesmo, eles postularam, nós temos vários documentos dessa época, que eles queriam que o Brasil se tornasse branco, para que essa maldição fosse acabada. Então, começou-se a ter incentivos do governo brasileiro para trazer vários imigrantes europeus para o Brasil. Muitos se alocaram aí na região do sul, né, que existem colônias, inclusive até hoje, e que eles eram trazidos mesmo, era dado dinheiro, incentivo. Então, presta atenção, essas pessoas foram trazidas para cá, foi dado dinheiro, terras para que eles povoassem o Brasil e casassem com pessoas negras para se embranquear o país, mas as pessoas negras que saíram da escravização, que foi o próprio governo que trouxe eles para cá, não foi dado nada. Não foi dado terra, não foi dado dinheiro, não foi dado nada, não houve nenhuma integração. Então, a gente vê como a sociedade brasileira funcionou nesse período. E aí, tinha se postulado mesmo, né, em documentos originais, oficiais, que o Brasil até 2012 seria um país completamente branco se as pessoas casassem umas com pessoas brancas. E aí Deus não quis, né? Graças a Deus, porque ele não errou na sua criação, então ele não permitiu que isso acontecesse. Nós já estamos em 2024 e o Brasil continua sendo um país miscigenado. Mas houve um plano mesmo de redenção, porque se acreditava que a partir da terceira geração, as pessoas da família se casassem com outras pessoas brancas, a partir da terceira geração, todo mundo seria branco. Então, é isso que esse quadro aí de Modestos Brocos significa. Próximo slide.
por favor. E cabe também lembrar que quando a gente fala sobre esse período da escravidão, a gente fala de igreja, a gente geralmente lembra só da igreja católica, né? Que de fato era a igreja do Estado, era a igreja preponderante, mas também cabe lembrar que durante esse período todas as missões tradicionais, as igrejas históricas, né, que a gente fala, já estavam aqui no Brasil e todas elas se beneficiaram também desse período da escravidão e não fizeram nada, né? Então, o Joaquim Nabuco, né, que é um dos mais importantes abolicionistas aqui no Brasil, ele escreve em seu livro Abolicionismo, dizendo que quando a gente olha para as outras sociedades, especialmente a Inglaterra, por exemplo, a gente vê que a igreja ela teve um papel primordial na abolição da escravatura. Mas ele fala que quando a gente olha para a realidade do Brasil, não foi isso que aconteceu. A igreja não teve um papel primordial, preponderante aí no combate à escravidão, muito pelo contrário, se beneficiou desse período da escravidão. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Próximo slide, por favor. Uma das coisas mais impactantes, a gente falou aí do período histórico, né, de que havia esses zoológicos humanos, mas aí também, com relação à igreja, teve uma coisa que aconteceu que é muito surpreendente, né? Que é a Bíblia dos Escravos. Essa Bíblia, desde 2017, é exibida no Museu da Bíblia, né, em Nova York, em Washington, perdão, que é a Bíblia dos Escravos, Slave Bible. Nessa Bíblia tem uma coisa bem curiosa, ela foi usada para doutrinar, né, os escravos, aqueles que se convertiam. Mas aí quando a gente olha para essa Bíblia, 90% do Antigo Testamento está em falta, e 50% do Novo Testamento estão também faltando. Então, em uma Bíblia normal, em uma Bíblia comum, nós temos aí cerca de 1189 capítulos. Nessa Bíblia, essa Bíblia que era usada para os escravos, nós tínhamos apenas 232 capítulos. O que aconteceu? Todos os capítulos que diziam respeito à dignidade das pessoas, ao amor às pessoas, ao serviço mútuo com as pessoas, à compaixão e misericórdia com as pessoas foram retirados. Você deve imaginar que, por exemplo, livros como Êxodo foram inteiramente, quase que inteiramente retirados do Antigo Testamento, por exemplo. Porque em Êxodo nós estamos vendo um Deus que liberta o seu povo da escravidão e que a luta contra o faraó, que é extremamente sanguinário e que coloca trabalho extremamente duro para essas pessoas e que julga isso como imoral, como errado. Então, todas as passagens que diziam respeito ao cuidado mútuo, ao cuidar, tratar bem as pessoas e tudo mais, foram retiradas, ao ponto de uma Bíblia com 1.189 capítulos ficar apenas 232 capítulos, ficou desse tamanhico a Bíblia, que era usada para os escravos. E esses escravos eram doutrinados e letrados apenas para que eles servissem, não questionassem e tudo mais. Então, a gente está falando da Bíblia, né, da palavra de Deus. A gente chegou ao ponto de modificar, de diminuir o que Deus fala para poder se adequar aos nossos planos malignos. Em Daniel 9, Daniel ele faz uma oração pelo seu povo, né? E mesmo ele não tendo pecado igual aos seus antepassados, ele faz uma oração pelos seus antepassados também, pelo seu povo e pelos seus antepassados, e ele pede perdão a Deus pelos pecados que cometeram dos seus antepassados. Mesmo ele não tendo cometido nada, mas ele pede perdão a Deus. E eu acredito que a gente deve ter essa atitude humilde de Daniel. E pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos antepassados, pelas coisas que a gente já fez. Porque isso aqui é uma coisa muito grave, a gente está falando da palavra de Deus. E é uma coisa que a gente deve se atentar, porque se a gente teve capacidade de fazer isso no passado, a natureza humana permanece, nós continuamos sendo pecadores.
Algo assim pode voltar a acontecer de novo se a gente não prestar atenção, se a gente não meditar sobre isso, se a gente não parar para olhar para isso e fazer algo a respeito. Próximo slide, por favor. Escrevi um artigo sobre isso na Gazeta do Povo, na coluna do Guilherme de Carvalho, se você quiser entender mais sobre isso, a Bíblia dos Escravos. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha sobre essa tal maldição de Cã, primeiro, os africanos nem sempre foram cativos, né? O que a gente vê lá é a promessa de que a geração de Cã, eles seriam cativos, sempre cativos, né? Os africanos nem sempre foram cativos. A gente se esquece de falar da história de uma África antes da colonização, né? E antes da colonização existiam reinos, existiam rainhas, existiam relações comerciais. Os africanos nem sempre foram cativos, né? É importante lembrar da história antes da África, antes da escravidão. Noé, em Gênesis 9, 24, não amaldiçoa Cã, mas Canaã, filho de Cã. E isso tinha completamente um significado teológico, no sentido de que os cananeus seriam conquistados por Israel, que foi o que aconteceu, que era a promessa de Deus. Não tem nada a ver com raça nessa passagem. A questão do elemento corpo, a questão do elemento raça, a questão de referência geográfica escapa qualquer coisa ao texto. Foi algo que foi adicionado para poder justificar o período da escravidão. Raça na Bíblia tem a ver com posição social, que tem a ver com a escravidão antiga, que era a escravidão romana, a escravidão grega, que tinha a ver com posição social, não tinha nada a ver com várias pessoas brancas eram escravizadas naquele período, enfim. Isso acontecia por conquista, né, por perca de terras, enfim. A escravidão antiga não tinha nada a ver com cor. O elemento raça vai ser adicionado com a escravidão europeia, né, com a escravidão do século XV, em que as teorias raciais são construídas e que dizia-se que a raça negra era inferior a todas as outras raças. Então, no texto bíblico não está falando sobre essa maldição, que a maldição é a negritude, não tem nada a ver com isso quando você lê esse texto. Foi algo que foi imputado, foi algo que foi colocado para uma justificação vil do período da escravidão. É tanto que veio até, inclusive, a criar uma Bíblia própria para isso, para poder justificar. Então, era completamente loucura daquele tempo. Não é algo que Deus está dizendo. É isso que eu estou querendo dizer. Não é algo que Deus está dizendo. É algo que os homens disseram, que criaram justificativas teológicas, bíblicas, a partir de exegeses extremamente equivocadas e maldosas, que foi colocado lá o texto bíblico, mas que não é isso que o texto bíblico está falando. Próximo slide, por favor. Quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem a tendência de tratar somente como se fosse uma abstração, né? Como se fosse uma questão teórica, sociológica, teológica. A gente acaba desumanizando também as pessoas, mesmo tentando humanizá-las, né? Esse é um perigo que a gente corre. Então, quando a gente está falando sobre o racismo, às vezes a gente só quer, me conta quais casos você sofreu, como assim a nossa sociedade é racista, a gente fica na defensiva e trata como se fosse uma questão teórica. Mas a gente está falando sobre um sofrimento real, sobre o sofrimento humano real. E como o racismo ele traz aí consigo uma distorção de identidade da pessoa que está sofrendo. Próximo slide, por favor. Os índices com relação a como o preconceito racial afeta a saúde mental da população brasileira, negra brasileira, é que, por exemplo, os dados do Ministério da Saúde aqui do Brasil, que o índice de suicídio é 45% maior entre os jovens negros do que com os jovens brancos. Isso não é uma competição de quem está sofrendo mais, isso é uma realidade da sociedade brasileira de como o preconceito racial, como o racismo atrapalha de verdade a vida das pessoas. E que por isso a gente precisa trazer uma resposta para isso. Os casos também na população negra é muito maior do que na população branca. O racismo ele traz consigo dificuldades no viver, no dia a dia.
E isso faz com que várias pessoas sejam afetadas de forma integral, na sua mente, na sua integridade física. Quando a gente olha casos como George Floyd, quem é negro e sabe que aquilo é motivação racial, e a gente sabe que de como os negros são tratados de forma inferior, eu não olho para aquele caso e vejo de forma distante. Uma pessoa branca vê de forma distante e diz, poxa vida, isso aconteceu, que pena, não sei o que e tal, nossa sociedade precisa melhorar. Mas isso mexe comigo de forma diferente, porque eu sei que poderia ter sido meu pai, porque meu pai é preto e homem. Poderia ter sido meu pai. Os casos de racismo, próximo slide, por favor. Os casos de racismo que a gente tem na sociedade, próximo. Os casos de racismo, próximo, por favor. Os casos de racismo que a gente tem na sociedade, elas são pessoalizadas. A gente vê as notícias e a gente pessoaliza, porque a gente sabe se o fator é racial, poderia ter sido eu, poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido minha família, poderia ter sido um amigo seu negro. Então, é por isso que é uma coisa tão urgente. E que, mesmo que não mexa comigo de forma integridade física, não tenha sido eu que fui baleada, mas mexe de forma psicológica, porque é uma pressão psicológica também. Próximo slide, por favor. Então, existem muitas críticas injustas que as pessoas fazem à igreja. Sim, a igreja que está na periferia, a igreja que está fazendo muitas coisas onde o Estado não faz, enfim, tem muitas críticas injustas. Mas essas críticas injustas não invalidam as críticas justas. A gente teve envolvimento, sim, no período da escravidão. A igreja, muitas das vezes, se omite, sim, dessas discussões, a gente falar sobre isso. E assim a gente não é propositivo nas respostas, a gente finge que não acontece. Muitos dos nossos dão de ombros e dizem, eu não sou o responsável pelo meu irmão, mas você é responsável, sim. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisa parar para pensar, parar para refletir, parar para pregar. Muitas igrejas nunca nem falaram sobre essa temática e os membros negros se sentem abandonados, sentem que a sua dor não é importante. E é preciso que a gente revise isso e melhore nisso. Próximo slide, por favor. Estou tentando correr. Mas o que Deus diz, né? Esse é o último ponto, né? Deus, ele diz que ele criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Isso significa que ele dá valor e dignidade a todas as pessoas criadas. Pelo fato de serem humanos, pelo fato de sermos humanos, nós temos dignidade e valor, independente do bolso, independente de quanto nós temos no banco, independente de cor, independente de gênero. Deus já dignificou todas as pessoas. E ele diz que ele não errou na sua criação em absolutamente nada, ele errou. Não adianta. Quando a gente se põe em posição de julgamento da criação de Deus, a gente se põe contra o próprio Deus, dizendo que Deus ele errou na sua criação. A gente se senta no trono da criação para julgar o que Deus fez, quando Deus ele olhou para a sua obra e disse que ele viu e tudo ficou muito bom. Deus já olhou para a sua obra, Deus já classificou a sua obra, e ele classificou como muito bom, mas a gente insiste em classificar a obra de Deus e julgar ao próprio Deus, dizer que ele errou na sua criação. Olha que ousadia. A gente faz isso consciente e inconscientemente. Como que ele fez para mostrar essa verdade? Ele mesmo veio na figura humana para mostrar que ele ama a todas as pessoas. Ele mesmo fez isso. E ele prova o seu amor para conosco, vindo Jesus em forma humana, para mostrar que ele de fato ama a todos nós. E ele sofre em nosso lugar para carregar todas as dores indiferentes sobre si, inclusive a indiferença do racismo, do preconceito, do ser discriminado, do ser marginalizado, né? Ele era de Nazaré. O próprio discípulo dele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele era de Belém, de uma cidadela que não era considerada. Ele sofreu muito para se identificar conosco, para que, como em Hebreus fala, a gente tivesse um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer e sabe se identificar com a gente. Deus fez isso para provar que ele se importa e que ele dignifica todas as pessoas. Duvidar disso
é duvidar do próprio Deus. Próximo slide. A doutrina do Imago Dei, portanto, essa doutrina de que Deus cria todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, é a doutrina base para nós, enquanto cristãos, lutarmos contra toda injustiça, todos os problemas que existem na sociedade. Porque aquele morador de rua, aquela pessoa em situação de rua, ela também tem dignidade e valor. E ela deveria estar em uma casa, ela deveria ter um lar, ela deveria, mesmo que o governo não se importe, mesmo que o governo dê de ombros, ainda assim nós, enquanto cristãos, devemos nos importar, porque nós acreditamos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquela mulher que está sofrendo violência doméstica, mesmo que ela não receba aparato judicial, nós, enquanto cristãos, devemos nos levantar para proteger ela, porque ela tem dignidade e valor e ela não deve ser tratada dessa forma. Então, a régua do cristianismo ela é um pouco maior. Então, mesmo que as sociedades elas batam de volta, elas deem as voltas para essas pessoas, especialmente os grupos marginalizados, nós, enquanto cristãos, devemos nos levantar e defender a causa dessas pessoas, porque nós acreditamos em dignidade delas pelo fato de serem imagem e semelhança de Deus. Então, uma regra maior, na verdade. Mesmo que o sujeito seja racista, e ele não vá preso, como vários casos de racismo acontecem e ele não vão preso, mas por Deus ele já é responsabilizado, ele já está pecando. Mesmo que não seja responsabilizado pela justiça, ele vai ser responsabilizado por Deus e ele precisa saber dessa mensagem. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser essa voz ética da sociedade, para as pessoas entenderem. Próximo slide, por favor. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser criada em 1948, no século XX, aí, portanto, depois das duas guerras. A gente vê, né, como a sociedade, nós somos maus, como a gente tem capacidade para maldade, a gente faz aí, postula aí algumas coisas para defender, né, o direito à vida. A Constituição brasileira em 1988, mas antes mesmo que essas declarações fossem feitas para a defesa da dignidade humana, Deus já estava falando isso quando criou o ser humano, em Gênesis 1, 26 a 30. Então, a gente tem uma base bem forte aí, enquanto cristãos, para defender a vida humana, para defender a dignidade das pessoas. A gente não começa a defender a dignidade das pessoas porque as pessoas postularam, porque foi postulado pela sociedade, pelo governo. A gente não deixa de fazer o bem, a gente não deixa de defender a vida humana por causa que o governo fala isso ou deixa de falar. Nossa base para isso é o próprio Deus. Está anterior a todas as instituições humanas serem formadas. A régua é muito maior. Para ser cristão, a régua com relação à sociedade é muito maior. É muito maior. Próximo slide, por favor. E algumas pessoas não entendem por que o racismo é pecado. Em várias palestras, né, eu dou palestras ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, faz uns anos já que eu tenho feito isso, e eu me surpreendo toda vez. Esse ano, inclusive, já ouvi várias vezes que as pessoas chegam para mim e dizem: mas eu não consigo entender por que o racismo é pecado. Qual que é a passagem bíblica para isso? As pessoas na igreja, né, o meu público, a maioria é cristã, mas eu também faço palestras em lugares não cristãos, em instituições não cristãs. Inclusive, eu fui no encontro há uns 2 meses atrás, se não estou enganado, só procurar, né, Encontro com Bial, Jacira Monteiro, estive falando sobre essa temática também lá. Então, eu estou em várias esferas, já fiz treinamentos em empresas com relação a essa temática, já fui em universidades, em instituições laicas, mas, assim, sempre o meu público maior é cristão e o local maior onde eu estou é em igrejas, né? E sempre me surpreende quando as pessoas dizem: mas onde que está isso na Bíblia, né? Então, para deixar bem claro, a gente vai ler agora, nós somos crentes, né? Vamos ler a Bíblia.
Tiago 2, do 1 ao 13. Vamos ler aqui Tiago 2, do 1 ao 13. Vou esperar vocês abrirem aí. Tiago 2, do 1 ao 13. Fala assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventuras não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Esse texto, ele é muito profundo, traz muitas lições, muitas lições. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que Tiago, ele está falando com crentes aqui. Ele está falando, meus irmãos, ele está falando com irmãos em Cristo, ele está falando com uma igreja de Cristo. E mais do que isso, a gente está falando da igreja primitiva aqui. Às vezes a gente fala da igreja primitiva com uma forma muito idealista, né? Como se elas fossem perfeitas. Mas elas tinham problemas. Nós não vamos esquecer que a igreja de Coríntios, que Paulo mete tanto o pau neles, né? A carta praticamente, né? Falando só dos problemas, ela era uma igreja primitiva. Então, a igreja, por mais que nós estejamos numa corrida pela santidade, nós estamos santificados por Cristo todos os dias, mas nós temos problemas. E Tiago está falando aqui dessa igreja que ela tinha o problema de tratar o rico de forma favoritista com relação ao pobre. Qual que é a aplicação? Muitas vezes, quando a gente está falando sobre racismo e racismo na igreja, os crentes logo se levantam. Ah, mas como que você está falando sobre racismo na igreja? Nós somos a igreja do Senhor, nós aqui somos irmãos, nós não fazemos esse tipo de coisa. A gente faz sim. A gente faz sim. Não é porque a gente é crente que a gente não comete pecado. A igreja primitiva, a igreja aqui estava fazendo acepção de pessoas, estava fazendo discriminação de pessoas por causa de fator financeiro, por causa de fator econômico, que diga-se de passagem, a gente continua fazendo até hoje. A gente continua fazendo até hoje. Mas existem outras formas de acepção de pessoas que a gente continua fazendo também. A gente faz discriminação, por exemplo, por gênero também. De que as mulheres não têm espaço para absolutamente nada em algumas igrejas. E Deus, ele chama mulheres para estarem no ministério dele, o que é uma grande ironia. A gente não deixar que ela se desenvolva no tempo presente. Então, a gente precisa parar para pensar quais são as acepções, quais são as discriminações que a gente tem no tempo presente. E o racismo é uma delas. E o que o Tiago fala? Ele fala no versículo 4, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, não vos fizeste juízos de maus pensamentos. Ele fala aqui
Quando a gente faz acepção de pessoas, a gente está se fazendo juízo de mau pensamento. A gente está cometendo pecado, portanto. Versículo 9. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. Racismo é pecado. É fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Por que a gente faz, então? E seja lá quais são as discriminações que nós tenhamos em nós mesmos e nas nossas igrejas, essa carta, Tiago está direcionando à igreja. A gente precisa falar na nossa igreja sobre essas discriminações, sobre essas acepções, sobre esses pecados que nos constituem como juízes e maus pensamentos. É isso que a Bíblia está falando. É isso que Deus está falando. E aí ele fala que a lei real é amar o seu próximo como a si mesmo, que a gente nem sempre está cometendo, que a gente está cumprindo. Pelo contrário, a gente se faz juízo e mau pensamento. E juízo e mau pensamento é nesse sentido. A gente está julgando a criação de Deus e tratando com favoritismo uns e tratando com desmerecimento e inferiorização a outros. O fator, seja gênero, seja racial, seja econômico, que faz a gente fazer acepção de pessoas, pode variar de igreja para igreja, de pessoa para pessoa, mas o ponto principal permanece. Fazer acepção de pessoas é pecado e nós seremos condenados por Deus, porque não adianta a gente cumprir uma lei e descumprir outra, a gente precisa cumprir toda a lei de Deus. Se você erra em um, tropeça em um ponto da lei, que Tiago está falando, você é condenado pela Escritura de cometer tudo. Fale em um, fale em todos. Então, de novo, a régua do cristianismo, a régua do evangelho é muito maior. Próximo slide, por favor. Então, o Francis Schaeffer ele fala uma coisa, que o pecado ele vai entrar em todas as relações do mundo. Ele diz que, do ponto de vista cristão, todas as alienações que nós encontramos no homem vieram por causa da queda histórica espaço-temporal do homem. Em primeiro lugar, o homem está separado de Deus. Segundo, ele está separado de si mesmo. Daí os problemas psicológicos da vida. Nos problemas psicológicos que a gente enfrenta, porque a gente não entende verdadeiramente a nossa identidade, porque a nossa identidade está distorcida. Então, a nossa identidade ela está muito mais em como as pessoas nos tratam, em como as coisas são feitas, do que em Cristo. Então, vários problemas psicológicos acontecem, sim, também por causa do pecado. Não todos, mas muitos acontecem, sim. A gente não sabe quem a gente é, porque a gente não olha para Deus, para Ele definir quem nós somos. A gente olha para como as coisas acontecem ao nosso redor. Terceiro, ele está separado dos outros homens. Daí os problemas sociológicos da vida. Todos os pecados sociais que nós temos vêm por causa do pecado. Os pecados do machismo, o pecado da pobreza, o pecado do racismo. Todos esses pecados sociais, problemas sociológicos vêm também por causa da queda, do pecado que existe no coração humano. E quarto, está separado na natureza, dos problemas do viver no mundo, por exemplo, os problemas ecológicos. A gente não utiliza os recursos naturais da forma como Deus mandou a gente utilizar. Ele deu o jardim dele, que é esse mundo, para que a gente cuidasse do jardim, para que a gente cultivasse e guardasse. Mas a gente não cultiva, muito pelo contrário, a gente degrada, a gente não guarda, a gente acaba com a criação de Deus. E muitas das vezes há respostas da natureza, problemas ecológicos aqui, e a gente culpa a própria natureza por reagir ao nosso descuidado com ela. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, Francis Schaeffer fala, tudo isso precisa de cura, e tudo isso nós encontramos cura em Cristo Jesus. Cristo ele vem para redimir toda a criação. Próximo slide, por favor. Próximo, pode pular mais um. Mais um. O racismo, portanto, é um rebelde atentado contra os dois grandes mandamentos de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar a próximo como a si mesmo. O racismo ele fere os dois grandes mandamentos. Porque em 1 João, próximo slide, 1 João 4, nós vemos que João fala, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus
ame também o seu irmão. O apóstolo Paulo fala que em Romanos que o amor ao próximo é o cumprimento da lei, né? Então, os dois mandamentos eles estão juntos. Não adianta a gente ir para a igreja, levantar a mão, dizer que a gente ama a Deus, se a gente tem os nossos preconceitos, se a gente distrata o nosso irmão em vida, né? O racismo é o ódio na sua forma completa, né? Então, é o contrário da lei de Deus. Então, o que a gente vê nas escrituras é que Deus ele considera todos os seres humanos iguais, ele trata as pessoas com igualdade, ele não faz exceção de pessoas, mas que nós, por causa do nosso pecado, a gente faz isso. Então, o racismo é pecado por causa disso. E é preciso que a gente fale mais sobre isso, que a gente traga a resposta bíblica para isso, que a gente seja mais propositivo com relação a isso. E em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros para a gente cumprir a lei de Cristo. A gente precisa se atentar às cargas dos nossos irmãos ao nosso redor. E as cargas dos nossos irmãos negros também incluem a questão do racismo que sofrem no dia a dia. Se a gente quer cumprir a lei de Cristo, que é a lei real, a qual o Tiago falou, que é a lei do amor, a gente precisa levar as cargas também dos nossos irmãos negros. E a gente precisa se atentar a eles. Então, se a gente não deixa espaço para eles falarem, se a gente olha com desconfiança, se a gente considera tudo mimimi, se a gente acha que tudo é vitimismo, se a gente não deixa eles falarem, se a gente não deixa eles se expressarem, se a gente não tem espaço de ouvir, de cuidado, a gente não está levando a carga uns dos outros e, portanto, a gente não está cumprindo a lei de Cristo. E, infelizmente, a igreja brasileira permanece não levando a carga uns dos outros. A gente considera esse assunto um assunto que não é importante a gente falar nas nossas igrejas, nos nossos espaços de comunhão, e a partir disso a gente fere ainda mais pessoas que já estão feridas. E isso é um problema que a gente precisa observar. A gente tem aí histórias do Luther King Jr., que ele fez o trabalho de combate ao racismo a partir de um viés cristão, movimentos a partir de um viés cristão, que é uma coisa que a gente pode replicar se a gente de fato quiser cumprir a lei de Cristo, né, e trabalhar para levar as cargas uns dos outros. O que eu acho? Aí eu acho 3 coisas que o Luther King falaria a nós, cristãos brasileiros, do século XXI, no tempo presente. Primeiro, eu acho que ele diria para a gente se lembrar do período da escravidão e das consequências da escravidão ainda no tempo presente, que a gente precisa estudar. A gente precisa ser impactado por esses dados dos tubarões. A gente precisa ser impactado por esses dados dos zoológicos humanos. A gente precisa ser impactado pelo fato de que o Brasil foi o país que teve mais prolongado período de escravização. Entender o legado disso ainda na sociedade, nessa cultura de racismo, de subordinação, de subalternização da população negra a partir dos dados. Mas eu acho também que o Luther King ele iria dizer para a gente ter uma postura ativa frente aos sofrimentos do próximo. Então, as pessoas brancas, os irmãos brancos, usarem-se do seu espaço de privilégio para conscientizar as pessoas, para dar voz a quem não tem voz, usar o seu espaço para isso. Ter uma postura ativa, ver o nosso irmão, nosso amigo, tendo posicionamento racista e a gente, às vezes, se posicionar, a gente conscientizar essas pessoas em amor. Ter uma postura ativa é a gente, enquanto igreja, procurar falar sobre essa temática, procurar agir com relação a isso, usar o poder que a gente tem para a sociedade, para conscientizar a sociedade e para ajudar a sociedade, para estar onde a sociedade não está, ajudar as pessoas que a sociedade não quer ajudar. Ser essa voz ativa é isso. Mas eu também acho que o Luther King, em terceiro lugar, ia dizer para a gente não perder a esperança. Ele estava em um momento muito mais repressivo que o nosso, em uma sociedade muito mais terrível que a nossa, em um contexto histórico muito mais difícil que o nosso. E ele não ousou perder a esperança, muito pelo contrário, ele estava com os olhos fixos em Jesus Cristo. Ele fez os movimentos a partir das palavras de Jesus, e isso fez uma revolução na sociedade americana. Eu acredito que ele ia dizer para a gente perder a esperança também no tempo presente. Então, estamos em um contexto mais suave,
com seus muitos problemas, mas com suas muitas reflexões, com suas mudanças também, que a gente deve olhar para isso também, para essas evoluções e para as coisas acontecendo, para a gente não perder a esperança e achar que está tudo perdido. Porque quando a gente perde a esperança, a gente também perde a vontade de continuar ativo na luta contra os problemas. É importante que a gente permaneça firmes em Jesus Cristo e encorajando uns aos outros também, e entendendo que há muitas evoluções que a sociedade já conquistou. Então é isso. Esse é um assunto muito extenso, não tem como falar com ele rapidamente. Tem o meu livro aí. Pode fechar o slide, por favor, Amanda? Tem o meu livro aí que detalha um pouco mais sobre isso, né, o estigma da cor. Tem vários podcasts, né, que eu já participei. Eu fui no Jesuscope, eu fui também no Encontro com Bial, também está disponível grátis aí na internet. Eu fui em vários podcasts, não vou conseguir pontuar aqui, em que eu detalho um pouco mais sobre esses assuntos, né? E também nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre isso. Então, se você tiver qualquer dúvida nesse momento que a gente vai aí dialogar, se você quiser perguntar, mas também eu estou nas redes sociais, caso você queira falar comigo aí de forma mais privada. Mas é isso, eu agradeço muito a oportunidade, foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Amanda, pelo convite. Obrigada, Ana, aí, pelo devocional tão abençoado. E que Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Jacira. Foi muito impactante mesmo o seu estudo. Foi uma honra ouvir de você. E agora a gente abre para o nosso momento de debate, tanto em relação ao tema da palavra de hoje, em relação aos tópicos levantados no livro também, em outras conversas anteriores. Eu coloquei aqui 2 pontos meus, mas eu queria abrir para a galera também comentar bastante. Tá bom, beleza. O primeiro ponto que eu queria comentar é que eu achei muito interessante o jeito que você colocou o impacto do darwinismo na construção de uma teoria racista, né? E a gente, como ABC2 das ciências, e eu estou na parte das ciências naturais, às vezes eu menosprezo o impacto de teorias científicas e biológicas na sociedade, no contexto social. Então, eu achei muito legal um insight que eu acho que a gente não pode desvincular as teorias científicas do seu contexto social e do impacto que ele tem, né? A segunda coisa seria que você falou sobre aquela pesquisa, sobre se você pergunta para alguém e fala, o Brasil é um país racista? Todo mundo fala que sim, mas se você pergunta se você é racista ou se você já teve atitudes racistas, a pessoa fala que não. Isso me levou a pensar muito sobre um racismo inconsciente da sociedade, né? Que está internalizado, mas que não é necessariamente consciente, tanto por brancos quanto por negros, como você mesma falou, que a identidade é afetada, às vezes, pela percepção social mesmo, né? Isso acaba afetando o jeito que você mesmo se vê. Então, eu meio que pensei sobre o pecado do racismo ser um pouco similar, não muito, também ao pecado da avareza e do amor ao dinheiro. Porque se você pergunta para alguém se você é avarento, a pessoa vai falar, não, jamais. Você ama o dinheiro? Eu não. Conhece alguém que ama o dinheiro? Sim, tem muita gente que eu conheço que ama o dinheiro, mas eu jamais, né? Então, a gente sempre consegue ver alguém que é mais avarento do que nós e coloca esse padrão como um padrão de avareza. Da mesma forma, o racismo, a gente consegue imaginar, falar assim, não, essa pessoa é racista, e eu não, né? Então, eu queria saber sobre a sua opinião sobre o combate desse racismo inconsciente
em brancos e negros. Em brancos pela manutenção dessa estrutura de poder, né, essa estrutura de privilégio que infelizmente existe, e por negros de infelizmente internalizar uma percepção errada da sua identidade através da percepção que a cultura traz. Então é isso que eu queria saber. Boa. Eu acredito que por brancos ele vem a partir do conhecimento mesmo da temática. Tem muita gente que não consegue entender sobre isso porque simplesmente não vive. Então não tem como a gente também culpar alguém por querer que alguém entenda uma coisa que não é a sua vivência. É natural que as pessoas brancas não entendam sobre isso, e por o fato de ter historicamente esse problema, a pessoa naturalizar isso, achar normal, porque ela não vive, ela não sabe o que é, ela reproduz, né, o que a sociedade já veio falando para ela, que os pais dela já veio falando, que o avô dela já veio falando por muito tempo. Então, a primeira coisa é realmente conhecimento, é estudar, é entender sobre isso, os impactos sobre isso, e fazer a autoavaliação mesmo de si próprio. A autoavaliação, estou errando, o que estou fazendo, o que eu já naturalizei, qual que é. Eu tenho amigos negros ao meu redor, isso é uma coisa bem importante, né? Viver em diversidade. Porque às vezes a pessoa não consegue entender sobre isso porque ela de fato não tem a vivência. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Teve um dia que estava em João Pessoa, eu morava ainda em João Pessoa, agora estou morando em São Paulo, né? Mas eu morava ainda em João Pessoa e eu estava com uma amiga e a gente foi comprar alguma coisa no mercado. A gente estava em um bairro que era um pouco perigoso, assim, eu não conhecia muito do bairro, não era da localização onde eu estava acostumada a ficar. E aí, por eu não conhecer o bairro, eu não saber como funcionava, quando a gente desceu do carro para ir atravessar a rua para ir comprar o que a gente precisava, eu peguei meu documento, eu peguei eu peguei o meu RG. E aí, ela é branca, né? Essa minha amiga branca, ela olhou para mim e disse: "Ah, mas por que você vai pegar o RG? A gente só vai atravessar a rua para poder ir comprar as coisas." Aí eu disse para ela: "Mano, eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá, não conheço esse bairro, não sei se é perigoso. Se passa a polícia aqui, me confundo com alguém." Especialmente pelo fato de eu ser negra, eu sei como funciona. Eu sei que é muito mais fácil eu acabar sendo confundida com alguém e ter uma violência policial, etc., como as coisas funcionam, e eu preciso me blindar. Então, aí ela entendeu um pouco, ela ficou um tempinho assim olhando para mim e disse: "Caramba, agora que eu estou entendendo como que você vive." Ela não sabia, mesmo eu convivendo com ela o tempo todo, ela não tinha essa percepção, assim, até que uma situação aconteceu, e aí ela começou a perceber e a entender. Dias depois, algumas semanas depois, ela ligou para mim, ela pediu perdão, ela chorou comigo, ela disse que não estava dedicada 100% a essa questão, mesmo me ouvindo falar por tanto tempo sobre essa questão, mas que a vivência, aquilo de forma que ela começou a revisar, inclusive, os seus próprios racismos. Ela pediu perdão por muitas coisas. Então, assim, a vivência sensibiliza. A vivência, o conhecimento faz com que a gente tenha sensibilidade para o orar, para o posicionar, para o ajudar. Então, essa é uma parte importante que os brancos podem fazer, porque tem muita gente, inclusive, que o racismo é tão vil que tem muita gente que só vai acreditar que o racismo existe se um branco falar que o racismo existe, né? Que só acreditam de fato no testemunho do branco falando. Então, dar voz a quem não tem voz, em Provérbios 31, nós vemos que a mãe do rei Lemuel fala para ele: olha, não é bom que o rei ele viva bebendo o tempo todo, porque vai se esquecer de fazer justiça ao injustiçado, ao pobre, a quem não é visto. Dê voz a quem não tem voz. Fala que a mulher de Provérbios 31 também dava voz a quem não tem voz, ajudava o necessitado. Então, essa posição social cristã está escrita na Bíblia desde o Antigo Testamento. E é importante que a gente dê
voz a isso, perceba isso e faça algo com respeito a isso também. Agora, com relação ao negro, ele precisa estudar também. Olha que curioso. Eu não acho que todo negro é consciente do racismo. Mesmo porque a maioria dos seguranças que estão seguindo, desconfiados dos negros nos supermercados, em lojas de valor, são negros também. Então, o racismo é tão naturalizado que ele, inclusive, mexe com a própria estrutura e a cabeça da pessoa negra. Tem muitos negros que querem muito casar com pessoas brancas, não por estar exatamente apaixonada, mas que criou essa ideia por querer que seus filhos nasçam com um cabelo bom, por querer que a pessoa nasça um pouco mais clara e que sofra menos. Então, assim, o racismo ele mexe também com a estrutura do pensamento da própria pessoa que sofre esse racismo. E que tem que reivindicar a sua humanidade todos os dias e acreditar nela. Então, quando as pessoas são racistas comigo, eu me posiciono, de fato, do tipo, olha, isso que você está fazendo não é legal, você gostaria de passar por isso? Mas isso porque eu já estudei, continuo estudando, continuo reafirmando o meu valor, todos os dias lendo as escrituras, tendo a minha mente no sentido de entender quem eu sou e saber que eu tenho valor. Então, quando alguém vem desvalorizar, eu nego essa negação de que eu não sou humana. Toda vez que eu estou preparada para ver o racismo, ele nunca é velado para quem sofre o racismo. A gente sempre sabe que está sofrendo. É velado para quem vê e que não entende. Então, eu sempre sei quando eu estou sofrendo. Eu sempre sei quando eu estou sendo escanteada. E eu preciso reafirmar o meu valor. É uma luta cansativa? É cansativo. Tem dias que eu estou muito cansada e que eu simplesmente deixo passar. Mas, assim, sempre que eu posso, eu sempre estou reafirmando. E o negro, ele precisa conhecer sobre história, conhecer sobre as coisas para entender que não tem nada de errado com a gente, não tem nada de errado com a nossa cor, não tem nada de errado com o nosso povo, não tem nada de errado com a África. Na verdade, foi algo que foi construído assim e, portanto, naturalizado. Então, a gente precisa de conhecimento e de posicionamento, tanto do branco quanto do negro. Eu acho que é isso. Sensacional, obrigada. Agora que ia passar. Bom dia, Jafira. Eu tinha 3 perguntas, mas finalzinho você já respondeu que era justamente a relação do negro que nega o racismo até o negro racista mesmo. Mas aí eu vou mandar 2 de vez. A primeira é, no meio dessa semana, você fez uma postagem lá no seu Instagram de um livro que estava falando da aproximação do cristianismo com a questão da África, né? Pessoas que muitas vezes quer sair da religião cristã por entender que a religião cristã está distanciada e o bom é seguir a religião de matriz africana. Minha pergunta é, em que momento, já que o cristianismo ele também é africano, vamos dizer assim, né? Em que momento foi que houve esse distanciamento? Porque parece que cristianismo é religião de branco, né? E as religiões de matriz africana está mais próximo. É uma ideia que é só do povo aqui da América ou até já vem lá da Europa? Em que momento foi que houve esse distanciamento do cristianismo com a questão africana? E aí a segunda, já para engatar, para eu não ocupar mais o espaço, como é que você vê hoje o livro, qual a contribuição do livro Casagrande e Senzala, do Freire, né, do Gilberto Freire, para o debate atual sobre a questão racial no Brasil? Obrigada pelas perguntas. Primeiro, de fato, o cristianismo é uma religião de matriz africana desde sempre, e foi o que eu falei lá rapidamente no vídeo, mas sim, eu entendo a confusão e ela não é infundada, né? Você tem, a partir desses períodos, especialmente de expansão europeia, colonização, nesses séculos XV, por aí,
que a Europa leva a missão cristã também cativa para a escravização, né? Então, tipo, é utilizada as teologias de forma equivocada e tudo mais, e as missões cristãs, elas têm esse caráter de colonização também, e de trazer não apenas a palavra de Deus, mas também a cultura europeia como superior e tudo mais. Então, você tem, a partir dessas igrejas, né, que estão na Europa e tudo mais, que usa dessa visão e coloca o cristianismo como se fosse somente deles, né, e tudo mais, e considera pessoas que são de outras religiões como inferiores e tudo mais. Então, não é infundado essa visão de que o cristianismo é uma religião de branco europeu, porque por muito tempo foi uma religião aí hegemônica por eles e utilizadas por eles para a colonização também. O ponto do meu vídeo que eu venho falando é que isso tudo não é somente a verdade, isso é parte da verdade, né? Mas ela não é toda a verdade. Eles se apropriaram disso, mas mesmo no período da escravidão, várias pessoas negras no continente africano já eram também cristãs, né? E que vários que foram, inclusive, capturados na escravidão, para a escravidão, eles recorriam a esse Deus do êxodo e tudo mais. Não sei se vocês conhecem a história de Harriet Tubman, inclusive eu falo sobre ela no meu livro, no Estigma da Cor, e tem, na história dela, tem uma coisa bem importante que ela registra. Ela fala que ela sempre foi crente e tal, e ela foi feita escrava. Depois ela se tornou libertadora, abolicionista, ela libertou várias pessoas. Ela é uma mulher muito, muito importante nos Estados Unidos. E ela fala que na sua história, quando ela ainda estava sendo escravizada, ela estava orando a Deus, né? Ela se prostrou para orar a Deus. E aí o seu mestre, o seu senhor, que ela era ainda escravizada, passou por ela e disse: Deus não ouve os negros. Então, assim, durante esse período foi usado toda uma teologia errada para poder dizer que o cristianismo não era uma propriedade das pessoas negras, a teologia estava distanciada. Foi criado todo um problema. Então, a partir disso, se criou no imaginário essa ideia de que o cristianismo é uma religião de branco europeu. Lá, por exemplo, no Martin Luther King Jr. e Malcolm X dizia, provocava o tempo todo Martin Luther King Jr. dizendo que ele era de uma religião de brancos e que não fazia sentido ele estar lutando contra o apartheid sendo dessa religião. Então, criou-se esse imaginário justamente porque essas teologias equivocadas dizendo que o cristianismo não era um lugar de pessoas pretas, não. Então, não é infundado essa visão que as pessoas dizem, mas qual que é o meu ponto? É que a gente precisa resistir ao racismo, não deixar que ele coma solto. Então, tipo, toda essa visão é uma visão a partir de teologia equivocada. É uma visão a partir de uma visão histórica equivocada. A gente precisa posicionar isso e trazer lembretes históricos de que os africanos estão no cristianismo desde o Antigo Testamento, desde antes da colonização europeia e toda essa visão que foi formada. Tudo bem que no imaginário está assim, mas a gente precisa destruir esse imaginário e trazer de volta a verdade. Que é uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. É uma briga aí, é uma coisa que a gente precisa, inclusive, academicamente escrever, etc e tal, mas que é uma verdade que precisa ser resgatada. Precisa ser resgatada. Negar a negação de que o cristianismo não é negro também, porque é assim. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta era sobre... Esqueci agora. O que é que você acha do livro? Qual a contribuição do livro Casagrande e Senzala para o debate sobre o racismo atualmente? Uhum. Então, a gente continua, né, meio que nessa estrutura de Casagrande e Senzala até hoje, né? A Casagrande continua prosperando, ela está nas posições de poder, ela continua tomando as decisões, e a Senzala continua sendo as favelas, né? Ela continua aí
sendo marginalizada, sendo utilizada como força de trabalho. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tipo, as raízes dessa escravidão, ela ainda está presente. E a estrutura, a forma como funcionava as coisas, ainda continuam. Os resquícios dela ainda estão presentes. Ela vai se adequando e se readequando com o tempo, mas ela permanece, né? Então, é por isso que a gente precisa se conscientizar mais, porque ela continua e ela é tão naturalizada que a gente nem percebe. Mais alguém? Você quer perguntar mais? E aí, galera, mais alguém? Mais alguém no Meet? Mais alguém por aqui? Amanda? Bia? Vai, Bia! Na verdade, Jacira, queria perguntar algo que eu tô pensando nisso já faz tempo, assim. Nem sei se tem uma resposta para essa pergunta. Mas quando a gente fala, por exemplo, da dignidade humana, nós cristãos temos uma referência muito clara, que é a doutrina da Imago Dei. E a gente pode, inclusive, usá-la para... Ixi, esqueci a palavra que eu estava querendo, mas do tipo assim, sempre que a gente vê um irmão em Cristo tendo atitudes que sejam racistas, preconceituosas em qualquer esfera, a gente sempre pode se apegar a essa doutrina. E se a pessoa é realmente cristã, a gente crê que existe algum tipo de contrição, arrependimento e mudança. Mas e com as pessoas que não são cristãs? Onde a gente consegue se apegar? Sabe? Onde que a gente consegue entrar numa mesma base para ter um diálogo? Até tendo em vista, sei lá, os vários grupos neonazistas que têm voltado a aparecer, pessoas que claramente não acreditam na dignidade humana, sabe? Na lei e na justiça, né? Porque o racismo, ele é pecado, mas ele também é crime, né? Então, as duas coisas estão juntas. Então, a partir de a formulação de direitos humanos e tudo mais, esses artigos, tudo isso, eles estão lá e tem como princípio bases, inclusive teológicas, né, quando elas foram construídas e tudo mais, bíblicas, e que falam dessa dignidade intrínseca do ser humano. Então, a lei, ela é para ser cumprida, ela não depende da pessoa ela acreditar ou não, né? Ela tem que ser cumprida, né? Senão a pessoa vai presa. Então, seja os grupos neonazistas, seja os grupos racistas, seja esses grupos que colocam a dignidade humana e colocam uns acima do outro, a lei está aí para justamente barrar o funcionamento deles. Então, a gente, como cristão, a gente tem a base da doutrina bíblica, da doutrina do Imago Dei, e para eles... e para a gente também tem a questão de justiça, claro, né? Se alguém for extremamente racista na igreja, a gente também leva ele para a delegacia e tudo mais, e tal. Se for necessário, se for em um grau muito, muito gritante, leva ele e depois a gente vai lá por a gente acreditar no amor ao próximo, a gente vai lá e evangeliza ele, né? Mas leva na justiça também. Se o homem está batendo na mulher, ele vai lá para a delegacia, a gente coloca ele na prisão, depois a gente vai evangelizar ele. Mas com a pessoa que não tem a Bíblia, né? Francis Schaeffer, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz como Deus vai julgar a pessoa que não tem a Bíblia. Ele fala que primeiro pela consciência da pessoa, porque quem não tem a Bíblia, ele tem a consciência, né, de que está fazendo coisas erradas. Às vezes a gente faz coisas erradas, mesmo que a gente não lembre de versículo bíblico, a nossa consciência nos acusa, né? É o que o apóstolo Paulo fala tanto, né, de se a nossa consciência nos acusar, que a gente não faça aquela coisa. Então, quem não tem a Bíblia, ela tem a consciência, a pessoa sabe, às vezes ela continua fazendo, ela cria justificativas mentais para fazer aquilo, mas a pessoa ela sabe que aquilo é errado. Então, a questão da consciência da pessoa, apelar para a consciência da pessoa, mas também apelar para as leis que já foram formuladas, em como a nossa sociedade está estruturada e como a nossa sociedade percebe aquilo como errado. Então, ética e moral também está tudo juntinho aí.
Muito legal, galera. Mais alguém? Não? Amanda? Vai. Não, será que a gente já pode se organizar para foto? Faz essa para nós. Jacira, eu queria, na verdade, agradecer pela sua disponibilidade para estar com a gente hoje, pela generosidade com que você trouxe o tema, e por estar sendo uma voz ativa nessa questão, enfim, eu imagino o quanto seja desgastante e cansativo, não só ter que lidar com isso no dia a dia, mas ter que estar falando sobre isso frequentemente em outros espaços, mas obrigada por isso. Eu acho que é um chamado mesmo para a gente não só apontar o dedo para o outro, mas para a gente também ter a humildade para olhar para a gente, ver onde a gente está errando e pecando, e, enfim, tratar isso como igreja e tratar isso na dimensão de pecado mesmo. Então, eu acho que ninguém sai daqui confortável depois desse momento, assim, eu acho que isso que é importante, a gente não sair num lugar de conforto de, tipo, não sou eu, é o outro, mas sabendo que a gente também tá errando e falhando nisso. Eu queria pedir para quem estiver online abrir a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto, se vocês tiverem um tempinho para isso ainda. Se alguém mais quiser fazer mais um último comentário, eu acho que esse é um bom momento. E, Jacira, eu recomendo fortemente que vocês sigam ela nas redes sociais, porque ela realmente sempre tem muitas coisas relevantes para trazer. E acompanhem elas nos eventos em que ela estiver e vocês puderem participar também, porque sempre tem algo muito relevante para trazer. E se você puder dizer para a gente como a gente pode ofertar com o seu ministério, enfim, abençoar a sua vida de alguma forma também, passa para a gente, que a gente passa para o resto do pessoal, tá bom? Mas obrigada. É isso? Eu que agradeço. Pessoal do Meet, por favor, abra as câmeras, e o pessoal do presencial, por favor, vai lá para frente para a gente tirar foto. Aí eu acho que pode...